Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 31. Profeta Isaías, no capítulo 31, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Diz assim a santa palavra do Senhor: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Versículo 2. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, e nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não do homem desprezível a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. O último versículo, 9. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e sua fornalha em Jerusalém. Podemos assentar, irmãos? Aleluia. Eu peço aos irmãos todos que prestem muita atenção nesta mensagem, porque ela falou profundamente ao meu coração. E eu sei que Deus quer nos falar algo importante nesta manhã para todos que estão ouvindo, para aqueles que ainda vão ouvir. Então, vamos meditar nessa palavra que o Senhor está nos dando agora. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde existe uma grande disputa pela nossa confiança. Então, nós vemos as grandes empresas, os grandes fabricantes, as marcas mais poderosas do mundo, disputando a nossa confiança, dizendo: olha, o meu produto é muito bom. Olha, o meu produto supera a marca X, porque ela te oferece esse diferencial e vai atender aos seus anseios, aos seus anelos. Então nós temos o comércio de uma forma geral, os vendedores dos produtos, sempre dizendo: o meu produto é melhor. De alguma forma, as pessoas buscam a sua confiança, querem tomar a sua confiança, querem que vocês acreditem naquilo que está sendo falado. Hoje eu estou aqui fazendo a mesma coisa.
disputando a confiança de todos que estão me ouvindo, dizendo: prestem atenção na mensagem que Deus tem para todos nós. Os YouTubers estão na mídia, cada um com seu canal, cada um distribuindo o seu conteúdo, cada um dizendo: o meu conteúdo é melhor. Acreditem no que eu estou falando. Olha, esta matéria é bombástica. Olha, isso aqui você não viu em lugar nenhum. Então, nós vemos uma sociedade com uma eterna disputa pela nossa confiança. Mas a pergunta que fica, irmãos, é uma só: em quem eu devo confiar? A quem eu posso entregar a minha confiança? Tenho certeza absoluta que aqui, e aqueles que estão me ouvindo também, foram decepcionados algum dia porque confiaram em alguém. Certeza absoluta disso. É uma experiência que é comum para todas as pessoas. Da mesma forma como nós também, com certeza, decepcionamos alguém. Eu tenho certeza absoluta disso. Que eu decepcionei muitas pessoas ao longo da minha vida. E a pergunta que se faz é a seguinte: diante desse quadro, diante dessa situação, como é que eu posso confiar em alguém? A quem eu posso entregar a minha confiança? E aqui nesse texto, irmãos, nós vamos ver a história, uma história muito interessante, porque ela está paralela ao que está registrada lá em 2 Reis, no livro de 2 Reis, na Bíblia, a partir do capítulo 18. Tá? Os irmãos vão encontrar o paralelo do que eu li aqui. Só que lá nós temos a visão histórica, na perspectiva do homem, com a perspectiva dos acontecimentos. E aqui, meus irmãos, neste relato que eu fiz, aqui em Isaías capítulo 31, nós temos a perspectiva de Deus. É a mesma história, só que de um lado temos, lá em Reis, em 2 Reis, a perspectiva do homem e todas as implicações que essa perspectiva trouxe, tanto de cunho social, econômico, né, político, todo o envolvimento da história desses quesitos. Mas aqui neste relato, nós vemos Deus abrindo o seu coração e dizendo como ele se sentiu diante do que aconteceu. Mas o que foi que aconteceu? Vamos lá. Lá em Reis, no capítulo 18, nós vemos um jovem de 25 anos assumindo o trono de Judá. O nome desse cara era Ezequias. E ele fez uma verdadeira revolução espiritual na nação de Judá. Então ele removeu o alto, ele fez com que a religião pura e verdadeira acontecesse. Ele lutou por isso. Ele foi reto diante dos caminhos do Senhor. E durante algum tempo ele persistiu nessa busca de fazer a coisa certa, de obedecer os princípios estabelecidos por Deus. Mas aí o que aconteceu, meus irmãos? O rei da Síria, o Império Assírio, o maior império do mundo naquela época, ele sobe contra as cidades fortificadas de Judá. Isso está registrado lá no capítulo 18 de 2 Reis. Ele sobe contra as cidades de Judá, as cidades fortificadas, e toma essas cidades, arrebata essas cidades. O que aconteceu com Ezequias, irmãos? Mesmo a despeito dele ter tido uma atitude completamente, digamos assim, dentro da palavra, obedecendo os princípios bíblicos, ele se desviou dessa conduta. E ele se volta para o Senaqueribe, que é o rei da Síria, e diz para Senaqueribe assim: olha só, não faz mais nada contra a gente, não. Impõe aí o teu tributo, seja o valor que for, não importa, eu vou te pagar. Coloca aí o que você quiser.
Né? Juntou a fome com a vontade de comer, não é verdade? Um rei mau. E aí Senaqueribe baixou o chicote, ele não quis saber. E o tributo que ele impôs à nação de Judá, a Ezequias, foi algo assim assombroso, a ponto de Ezequias não somente esvaziar os tesouros da casa do rei, mas ele fez pior. Ele foi lá, cortou os umbrais de prata do templo, foi lá, cerrou as portas, janelas, enfim. Ele pegou e lançou mão de algo que ele não lhe cabia, não podia fazer isso, para que ele pudesse juntar todo o valor do tributo imposto por Senaqueribe, rei da Síria, a ele. Muito bem, queridos. Adiantou alguma coisa? Claro que não. Não adiantou nada. Não adiantou porque chegou um momento que Ezequias estava estrangulado com aquela situação e ele não podia continuar com isso, se rebelou. E aí aconteceu o inevitável. Senaqueribe ordenou que seus exércitos fossem contra Judá. E aí a história começa. E o que eu vou falar com os irmãos agora, que está registrado aqui no capítulo 31, que lemos, é como o coração de Deus reagiu diante do fato de ter um rei que estava fazendo a coisa certa, estava trilhando o caminho correto, mas de repente se desvia. E com medo e com receio, ele apela para outras circunstâncias. E só para completar, Ezequias ficou tão desesperado com o fato de que Senaqueribe estava vindo contra ele, e a Bíblia lá em Salmos diz que um pecado, né, chama o outro. Não é isso? Então, você agrava ainda mais a situação. O que ele faz? Ele vai em busca de Faraó, rei do Egito, e se alia a ele, vai lá pedir socorro para Faraó. Faz ainda pior, meus irmãos. Ele vai naquela nação que escravizou eles por 400 longos anos. 400 longos anos. E vai buscar socorro ali. Então, quais as lições que nós tiramos aqui? E como é que Deus reage diante de todo esse contexto que eu acabei de falar? Um camarada que estava fazendo a coisa certa, mas por pressão, por medo, ele vai buscar a solução em outras situações, sem ser no Deus Altíssimo. E aí o Senhor começa falando assim: Deus revela a sua emoção com o nosso desprezo por ele. Deus foi desprezado. Ele foi ignorado dentro deste processo. A primeira pessoa que deveria ser procurada naquele momento era Deus. Era ele. A nação de Israel pertence ao Senhor. Judá era de Deus. O templo era do Senhor. O povo pertencia a ele, porque afinal de contas foi Deus que formou essa nação, foi Deus que juntou eles, foi Deus que os fez caminhar pelo deserto durante 40 longos anos e os sustentou ali. As suas vestes não ficaram rotas, envelhecidas, as suas sandálias não se gastaram. Já imaginou? Eles caminharam 40 anos em areia. Areia é corrosivo. E a Bíblia diz que as sandálias deles não se gastaram. Meus irmãos, 40 anos. Para quem que ele deveria correr? O rei Ezequias tinha que buscar quem? Diante de tantos e tantos milagres que ele sabia que tinham ocorrido com aquela nação. A nação passou pelo meio do mar. A nação escapou dos exércitos de Faraó. A nação venceu os tantos outros exércitos muito, infinitamente mais poderosos do que eles, na terra onde eles estavam habitando. Então, a lógica
nos empurra para o quê? Ela não diz, eu vou procurar quem realmente pode me ajudar. Mas Ezequias não fez isso. Meu Deus, o que deu na cabeça de Ezequias? Para pensar. Quantas vezes não agimos da mesma maneira? Eu não vou criticar Ezequias, porque eu já agi assim centenas de vezes na minha vida toda. Deixo de recorrer ao Deus Todo-Poderoso, que detém todo o poder em suas mãos, e vou recorrer aos recursos deste mundo. Então o que Ezequias fez? Ezequias falou, pera lá, vou cortar as portas do templo, vou cortar a janela, vou arrancar a prata dos umbrais, vou juntar todo o meu tesouro que da casa do rei. Nada disso pertencia a ele. E ele lança a mão disso para tributar a Senaqueribe. Depois de tudo isso feito, ele percebeu que isso não resolveu nada, pelo contrário, economicamente ele ficou estrangulado, ele não tinha de onde mais tirar. E aí ele faz algo pior, faz aliança com o faraó, me ajuda, vai comigo contra Senaqueribe. Quando Deus começou a me mostrar essas coisas, ele me fez lembrar de muitas situações na minha vida. E aqui, meus irmãos, eu disse para vocês que é a ótica de Deus. Então, prestem atenção como é que ele começa. O texto, lá no capítulo 31. Preste atenção, ele começa dizendo assim, ai! Ai! Isso é uma interjeição. Isso tem um significado. Deus começa falando, ai! Agora, o que quer dizer isso? Eu fui buscar o significado da interjeição. E interjeição, meus irmãos, é exatamente isso aqui. Palavra invariável ou sintagma que formam por si sós frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo. Naquele momento, quando Deus diz, ai, ele estava exprimindo uma emoção fortíssima no seu coração de alguém que estava espantado diante de uma insanidade, diante de algo tão absurdo. Eu estou aqui, eu sou o seu Deus, eu cuido de ti. Todo o poder está nas minhas mãos. Você vai para Faraó fazer o quê? Você vai cortar a prata do templo para quê? Para que você vai se meter nisso? Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu libertador. E Deus se espanta com a atitude de Ezequias. Ai! E ele continua. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Ai daqueles que vão para o Egito buscar socorro. Estou espantado com vocês. Vocês têm a mim. No entanto, procuram os recursos naturais desta vida. Eu tenho o sobrenatural. E nas minhas mãos está todo o poder. E por que você está fazendo isso? E ele continua mais. E tem confiança em carros, porque são muitos. E nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel. E não buscam ao Senhor. Olha, gente, tentem. Se é que a gente pode fazer isso, né? Se é que nós temos capacidade para isso. Tente imaginar o coração de Deus nessa hora. O absurdo é tão grande. Nós pegamos Deus e inferiorizamos Ele a uma condição que fica ainda abaixo dos poderosos dessa terra. Nós colocamos Deus em um patamar que não pertence a Ele.
A Bíblia diz aqui, esse texto em Isaías, Deus está dizendo, você está olhando para o quê? Para os exércitos poderosos de Faraó? Para os seus milhares de carros? Seus homens treinados? É para isso que você está olhando? Isso te traz confiança? São esses recursos que estão à sua frente que te movem a confiar? Deus se surpreende com isso, irmãos. Uma sucessão de erros é cometida nesta atitude. E o Senhor tem a preocupação de elencá-los, de descrever um a um, para que mostre para nós o tamanho da nossa insensatez. Então, descem ao Egito, se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Amados, na nossa vida, se nós formos ser honestos com nós mesmos e com Deus, nós vamos elencar também várias situações em que a gente procurou um político para nos abrir uma porta, porque nos associamos a alguém inescrupuloso, alguém que não tão certo assim, porque ele tinha alguma coisa a oferecer para a nossa ajuda. E aí nós temos N exemplos de cristãos que buscam no político a satisfação de uma demanda que ele tem, que buscam em outras coisas desta vida. Prestem atenção, nós temos um Deus todo-poderoso. A terra gira porque ele faz ela girar. O sol, este sol que está brilhando lá fora, está brilhante e nós estamos sentindo o calor dele porque Deus deu a ordem para isso acontecer. O universo todo, a gente não vê planetas se chocando o tempo todo. Nós não vemos uma desintegração no universo. Todas as coisas cumprem um ritmo, porque tem um Deus que cuida de tudo isso. Um Deus que olha todas estas coisas. Mas nós, na nossa ignorância, na nossa insensatez, fazemos como Ezequias. Diante de uma circunstância difícil, todas as cidades tinham sido tomadas. O seu exército era impotente diante do poderosíssimo exército assírio, diante da arrogância de Sinaqueribe. Mas, no entanto, Ezequias resolveu buscar a ajuda do Egito, contrariando, desprezando uma ordem de Deus, que está descrita lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, que diz assim: portanto, não multiplicarás para si cavalos. Aqui é quando Moisés orienta, se vocês forem levantar um rei, tem umas regrinhas aqui, e nessa regrinha diz: portanto, não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Não volte para o Egito. Não olhe para o Egito. Não tenha nenhum tipo de relação com o Egito. A ordem de Deus expressa era essa. Ezequias quebra isso e vai buscar socorro no rei do Egito, lá com o faraó. E aí, meus irmãos, nós vemos uma coisa mais interessante ainda. O primeiro-ministro de Senaqueribe, um camarada chamado Rabsaquer, esse cara chega diante do povo, das autoridades de Judá, e diz assim, preste atenção: eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar,
entrar-se-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, 21. O primeiro-ministro de Senaqueribe chega diante das autoridades de Judá. Vem cá, vocês estão se fiando no rei do Egito? E ele diz assim, esse bordão, que se você se encostar nele, bordão é um cajado, muito usado antigamente para auxiliar na caminhada, na jornada, onde você se apoiava nele, num momento difícil de cansaço, aí você se apoiava ali no cajado. Então, Rabsaque usa essa figura para dizer, vocês estão se apoiando nesse camarada? É esse o bordão que vocês estão se segurando? Quer dizer para vocês o seguinte, vocês vão se apoiar nisso, e ele vai traspassar a mão de vocês, porque é um bordão de cana quebrada, não é lisa. E quando você segurar nele, para se firmar, ele atravessa a tua mão. Meus irmãos, essa ilustração serve para nós neste dia de hoje. Todos os recursos deste mundo não passam de um bordão de cana quebrada para nós. Nenhum deles pode atender às nossas demandas. E com toda certeza, se recorrermos a isso, e eu tenho muitas experiências para contar para vocês nesse sentido. E quando a gente recorre a eles, esse bordão fura a nossa mão, como furou a minha, um montão de vezes. Porque eu acreditei mais nos homens do que em Deus. Eu criei mais nos recursos naturais que os homens poderiam me oferecer do que na pessoa de Deus. E é isso que está sendo colocado por Rabsaque, as autoridades de Judá. Vocês estão confiando nesse camarada? Olha só, que coisa interessante, um imundo falando de outro. Só que esse mundo falou uma coisa verdadeira. Falou uma coisa que é verdadeira. Nisso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam como é que estava o coração de Deus no momento que estas coisas se sucederam. Quando o próprio rei Ezequias busca auxílio nos recursos deste mundo para poder vencer o poderosíssimo exército de Senaqueribe. Mas tem também um segundo toque, que eu batizei de o princípio do bordão de cana quebrada. Nós vamos encontrar isso no texto onde lemos, nós vamos ler novamente, Isaías 31, 2 e 3, diz assim, todavia ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá, prestem atenção nisso, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Prestar atenção nisso. O que aconteceu com Ezequias, meus irmãos? O que foi que aconteceu com ele? Ele lançou mão dos recursos naturais, lançou mão da sua própria força, da ajuda de inescrupulosos, para poder ficar livre de uma determinada situação. Resolveu? Houve mudança de status? Ele foi liberto? Ele conseguiu recuperar suas cidades? Não! Pelo contrário, ele foi estrangulado por aquela situação terrível. Ficou muito, muito pior. Só que agora tinha um problema sério.
Ele não tem mais como resolver com os recursos naturais. Por quê? Porque recursos naturais se esgotam. Os de Deus jamais se esgotam. As riquezas de Deus são insondáveis. Quando você pensa que está chegando ao fim, ele nem arranhou o limiar do início dos seus recursos. Mas Ezequias prestou atenção nisso? Não. E aí a coisa apertou para o lado dele. Lá em 2 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 13, nós lemos assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, olha só a expressão que ele usa, pequei contra ti, eu achei errado contra você. Olha, você está corretíssimo nas suas atitudes, quem está errado sou eu. Olha que absurdo. Olha a que ponto chegou o rei Ezequias de humilhação, de dizer que o errado era certo para poder conseguir o seu intento. Como ele fraquejou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei contra ti, retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Que coisa terrível! A que ponto chegou este homem? Na sua negociata, no seu afã de ficar livre da situação em que ele estava metido. Ele foi no sagrado, meus irmãos. Ele abriu mão dos seus valores. O templo era o lugar mais sagrado na terra para o judeu. O templo era intocável, era o sagrado. Pois Ezequias negociou o sagrado com o ímpio para poder ficar livre da situação em que estava metido. Como é que vocês acham que o coração de Deus iria reagir diante de tudo isso? Ezequias não era nenhum inocente, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Por que ele fez isso? Por que nós fizemos isso durante nossas vidas? Por que ainda insistimos em fazer o errado? Em buscar neste mundo as soluções que nós não teremos? Isaías capítulo 30. O meu querido diácono Arlindo leu hoje. Isaías capítulo 30, a partir do verso 1. Ai dos filhos rebeldes. De novo ai. Só que agora Deus está falando para os filhos. Aliás, ele já estava falando para os filhos e continua falando. Só que agora ele acrescenta: ai de você, rebelde. Rebelde por quê? Porque você conhece a verdade e se desviou dela. Você está se rebelando contra aquilo que eu declarei, contra aquilo que eu ensinei, contra aquilo que eu falei, contra aquilo que está na palavra de Deus. Você se rebelou contra isso. Ai de você, rebelde! Diz o Senhor, que tomam... Escutem isso. Por favor, escutem isso, porque é o Senhor falando, não sou eu, é Deus, está escrito na palavra dele, do jeitinho que eu vou ler aqui, que tomam conselho, mas não de mim. Tomam conselho, mas não de mim. Que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Vocês tomam conselho, mas não de mim.
buscam uma cobertura que os proteja, mas não é o meu espírito. Gente, isso é tremendo. E continua. Para acrescentarem, prestem atenção nisso, para acrescentarem pecado sobre pecado. Lá em Salmos está escrito isso. Um abismo chama outro abismo. Quantos erros cometemos em nossas vidas? Quantas estradas erradas nós tomamos ao longo do nosso caminho? Porque não buscamos o conselho do Altíssimo. Não procuramos buscar dele a cobertura do seu Espírito sobre nós, nos envolvendo, cuidando de nós, nos motivando, impedindo que as coisas ruins cheguem até nós. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos para os recursos naturais, sem falar com Deus: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É este o caminho que eu tenho que tomar? Essa direção é a tua, Senhor. Para se fortificarem, preste atenção nisso, para se fortificarem com a força de Faraó. Irmãos, amados, que erro terrível cometemos quando nos fortificamos com a força deste mundo, querido. E como é que a gente faz isso? Quando olhamos para o dinheiro, para o nosso dinheiro como ponto de segurança. Vou me segurar aqui. Vou me segurar aqui. Quando olhamos para a nossa posição social, quando olhamos para as condições que nos circundam, as condições favoráveis, quando olhamos para o nosso emprego, quando olhamos para estes recursos, irmãos, quando nós nos fortificamos nestas coisas, e quando nós nos colocamos à sombra do Egito, como está escrito aqui no texto. Lembrem-se, eu estou lendo aqui a perspectiva de Deus. Como Deus se sente, como ele está aturdido com isso. E por favor, não vamos cair de pau em cima de Ezequias, não, porque cada um de nós aqui faz a mesma coisa. Agimos da mesma maneira. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Eu posso ficar horas aqui com vocês falando da minha vida. Quanto mais confusa ia ficando a situação onde eu estava. Por quê? Porque eu me escondi à sombra deste mundo. Eu preferi me fortificar com a força de Faraó. E Deus está falando: meu filho, busque o meu espírito, busque a cobertura dele. Ouça-me, vem buscar o meu conselho. Eu tenho uma orientação para te dar, para que vai fazer você sair disso. Aí vem um clamor de Deus para nós. Um clamor de arrependimento, meus irmãos. Um clamor onde Deus diz assim: arrependam-se. Arrependam-se disso. Volta para mim. Dá uma meia volta e sai dessa situação. Lá em Isaías, no capítulo 31, dos versos 4 a 7. Eu vou ler só o verso 6, porque ele dá a ideia central do que eu estou falando agora. O verso 6 diz assim: convertei-vos, pois, a aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Então Deus está dizendo assim: você se rebelou contra mim? Se arrependa. Converta-se deste mau caminho teu e volta para mim. Vem me ouvir. Eu estou pronto para te ajudar. Se arrependa agora. Não demores mais. Mude de atitude.
o Senhor nos ordena que nos arrependamos e voltemos para Ele. Deus tem cuidado de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: e lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem cuida de nós é Deus, somos filhos deles. E essa palavra está voltada para os filhos. É para os filhos que ele está falando. Filhos rebeldes, mas é para filhos que ele está falando. Como um leão que não larga a sua presa, mesmo que venha sobre ele uma multidão de pastores, da mesma forma, Deus não nos deixa, mesmo que o mundo inteiro venha sobre nós. Isso está em Isaías 31:4. O texto em Isaías 31:4 é assim: porque assim me diz o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, e nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. O que Deus está falando aqui, queridos? A mesma atitude que o leão e o leãozinho têm quando está com a presa na boca. Vamos supor, eles foram lá no rebanho e tomaram do rebanho uma ovelha, está com ela na boca. Eles estão pouco se importando com a multidão de pastores que está vindo contra eles. Eles vão segurar aquela presa e ninguém vai tomar esta presa deles, porque eles vão lutar e não vão deixar. E Deus está dizendo, da mesma forma, com a mesma atitude deste leão, eu sou com vocês. Vocês estão comigo. Ninguém vai fazer mal para vocês a partir do momento que colocamos Deus como o Senhor absoluto da nossa existência. Quando nos entregamos a Ele de corpo, alma, totalmente, integralmente. Ninguém, força nenhuma nesta terra vai nos tirar do seu poder, da cobertura das suas mãos poderosas. E aí ele diz mais aqui, no verso de 31:5, como as aves que sobrevoam o seu ninho para os guardar, assim é o Senhor com o seu povo para os livrar. Isaías 31:5, olha o que diz lá, como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, ele a amparará, a livrará e passando a salvará. Da mesma forma que as aves ficam circundando os seus ninhos em voo. Ali, está voando, mas está olhando. Está olhando o ninho. Ninguém vai chegar perto, porque eu não vou deixar. Porque se chegar perto, eu vou igual foguete em cima. Assim como as aves fazem assim com seus ninhos, Deus faz a mesma coisa conosco. Promessa dele. E meus irmãos, aqui é ele falando. É da boca do próprio Deus que está saindo isso. Mas vamos continuar. O Senhor nos chama para arrepender. O Senhor nos manda voltarmos para Ele. E para encerrar, queridos. E aqui está o grande final. Cereja do bolo. Com o Senhor Deus, a vitória ela é certa. Isso está em Isaías 31:8 e 9. E aqui o Senhor declara que os príncipes assírios iam fugir em debandada, iriam correr, se afastar. E ficariam atônitos diante do livramento que Deus operaria. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá para 2 Reis, capítulo 18. Quem puder me acompanhar nessa leitura, eu acho bom. Vamos dar uma de Bereano agora. 2 Reis, capítulo 18. A partir do verso 17, meus irmãos. Olhem o que está escrito e
Deixa isso entrar no seu coração, por favor. Deixa eu até pegar aqui. Diz assim a palavra de Deus: contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis com grande exército ao rei Ezequias. Se lembram? Ezequias não conseguiu mais pagar o tributo, se rebelou. Aí Senaqueribe falou: não, vai lá e passa o cerol, derruba tudo. Aí esses camaradas ministros do grande imperador foram até lá. Prestem atenção nesse texto. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo, vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Verso 18. E chamaram o rei. E saíram a eles, a Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: ora, olha a arrogância do cara, prestem atenção, porque é isso que o mundo faz com a gente. O mundo faz exatamente assim conosco, quando nós vamos atrás dele em busca de recursos. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Dize tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada? No Egito? No qual, se alguém se encostar, entraçará pela mão e a furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. O serviço secreto de Senaqueribe já sabia que Ezequias estava indo lá no Egito buscar auxílio de Faraó. Mas vamos continuar. Eis que agora tu confias... 22. Se, porém, me disseres... Agora, olha só a arrogância do cara. Se, porém, me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Olha que absurdo, gente. Esse camarada afronta a Deus. Mas olha que com que crueldade ele afronta, porque ele está fazendo essa declaração e o povo todo está ouvindo. O que vocês, vocês confiam no Senhor? No Senhor Deus? Mas peraí, você não estava pagando tributo para Senaqueribe, para ele não atacar as suas cidades? Peraí, você foi atrás de Faraó, rei do Egito, aquele que escravizou vocês 400 anos. Irmãos, olha que testemunho péssimo que Ezequias deu, quando ele se volta para o mundo em busca dos seus recursos e não para Deus. O homem, a mulher temente a Deus, cai de joelhos, se prostra no chão, chora aos pés do Senhor e clama, e roga a Deus por misericórdia, e é nele que espera. Ele não vai bater na porta do vizinho, da vizinha, pedindo por misericórdia. Ezequias não fez isso. E aí, como é que Rabsaqué poderia aceitar o fato de que esse Deus é poderoso, se o próprio Ezequias não recorreu a ele? E ele ainda é cruel ao ponto de dizer: olha aí, povo, o cara que tinha que dar o exemplo para vocês não deu. Ele mesmo não creu. Porque é isso que nós falamos ao mundo quando agimos de forma completamente errada, quando apelamos para as coisas naturais ao invés das riquezas insondáveis do Deus vivo. Mas vamos continuar. Tem mais. Ora,
pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e te dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. O cara zombou, ele cuspiu em cima. Cara, eu te dou 2.000 cavalos agora, se você tiver 2.000 homens para poder botar em cima deles. Nem isso você tem. Você não crê nesse Deus que você foi lá, não falei no início, que o cara fez uma reforma religiosa na nação, que tirou os altos, que fez e aconteceu, aqui povo, é assim que vai ser, mas na hora do valer mesmo, não é assim que nós fazemos? Quando as coisas estão boas, estamos aqui, oh glória a Deus, aleluia, Deus é bom, oh Senhor, muito obrigado. Mas quando a luta vem, quando a prova vem, quando o negócio começa a estreitar, o desespero entra no coração, e você se esquece completamente de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Foi assim que foi com Ezequias, e assim é conosco também. Como é que a gente pode dar testemunho para o mundo se agimos dessa forma? Como, pois, farias virar o rosto? Isso já está lá no 24. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor? O cara é arrogante. Quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi, eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destruía. Então disse Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. O cara era mau, ele falou na língua nativa, mesmo quando os líderes pediram, por favor, não faz isso, está desmotivando o povo, fala em siríaco conosco, que nós entendemos, mas eles não. Vamos reservar essa conversa só para a gente. Mas quando você está lá, envolvido com as coisas do mundo, buscando os recursos do mundo, Satanás não vai perder essa deixa. Ele vai fazer disso um alarde. Ele vai retumbar isso pelos 4 cantos da terra. Olha lá, servo de Deus. Olha lá, servo de Deus. Olha só. Ele não confia nem no próprio Deus que ele serve. Está lá, está todo dia pregando. Está lá no púlpito domingo pregando. Mas olha só, olha o camarada, olha a vida desse cara. Porém, Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor, e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento. Gente, não vou nem definir o que é excremento, vocês sabem o que é. E bebam a sua urina. Dispensa comentário. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico. Aí ele enfatizou mais ainda. Aí, antes, ele estava falando em voz mais amena, agora ele começou a gritar. E ele diz assim, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Gente, o final disso a gente conhece muito bem. Quando a gente vai buscar os recursos do mundo, e quando as coisas parecem que certeiras, parece que vai rolar, parece que vai dar certo, o objetivo do diabo é um só, fazer você comer na mão dele. Fazer você comer na mão dele.
Porque quando nós nos submetemos a isso, nós estamos comendo na mão de Satanás. Essa é que é a verdade. Por favor, não se engane. E demais a palavra de Deus. Versículo 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar a cada um a sua terra nas mãos do rei da Síria. Que efeito dos deuses de Amate, de Arpade? Que efeito dos deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhes respondeis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Quando eles chegam diante de Ezequias, completamente humilhados, completamente largados, Ezequias ouve tudo isso que Rabsaque falou. Lá no verso 14 do capítulo 19 de 2 Reis. Essa é a atitude de Ezequias. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Olhem agora esse camarada, ele reconhece a embrulhada em que se meteu, e a humilhação pela qual estás passando, e o que ele faz? Ele vai à casa do Senhor. Ele se joga no chão e ele pega as cartas do rei do Senaqueribe, rei da Síria, e as estende diante de Deus. E fala, Senhor, olha só o que esse camarada está falando. E ele só está fazendo isso por minha causa. O meu testemunho foi ruim. Eu, em vez de buscar a ti, busquei este mundo. Em vez de ir de encontro ao teu socorro, eu busquei o socorro deste mundo. Eu sou teu filho, mas eu te desprezei. E ele vai falando todas essas coisas. E ele diz aqui no 16, inclina, Senhor, o teu ouvido. Ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve a palavra de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico. É outro cara aqui. Ele se humilhou. Outro camarada, e ele diz, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor nosso Deus, aleluia. Queridos, prestem atenção nisso. Quando ele estava em busca dos recursos deste mundo, o seu testemunho foi horroroso, foi horrível, a ponto das pessoas disserem, como é que eu vou crer nesse seu Deus, se você, nem mesmo você, recorre a Ele quando você precisa? Como é que você espera que eu creia nesse Deus? Mas agora, vemos um Ezequias arrependido, estendido diante do altar, e falando com Deus assim, Senhor, Senhor dos exércitos, livra-nos da mão dele, para que o teu nome seja exaltado nesta terra. Gente, para que o nome de Deus seja glorificado, precisamos dar lugar para que isso aconteça em nossas vidas.
Precisamos agir na contramão deste mundo. Quando o mundo diz que não dá, não tem cura não. Não vai conseguir não. Não vai dar certo não. Você olha para o camarada assim e diz, você tem direito à tua opinião. Mas eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. O prognóstico, o que é? Quantos meses? 3? A última palavra é de Deus. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Então, doutor, me perdoe. O senhor ralou muito para chegar onde está, mas fico com a palavra do meu Deus. Aí, meus irmãos, aí a coisa muda. O negócio inverte. Para finalizar. Verso 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Gente, um exército de 185 mil homens extremamente bem preparados, verdadeiros gafanhotos marchadores. Os caras chegavam e eles destruíam tudo. A Bíblia diz, preste atenção no que a Bíblia diz, vamos prestar atenção no que está escrito na Bíblia. Saiu o anjo do Senhor. Saiu o anjo do Senhor. E somente ele matou os 185 mil homens. E diz mais, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Agora quem estava humilhado era ele. E sucedeu que, estando de prostrado na casa de Nimrod, que era o deus dele, seu deus, Adrameleque e Sarésia, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate. Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Prestem atenção. O exército de Senaqueribe, o poderoso exército de Senaqueribe, foi totalmente destruído pelo anjo do Senhor. Esse camarada volta para Nínive, capital da Síria. Vai para o templo dele, o templo de Asdod. Se inclina diante do Deus dele, que não vale o arroz que come. Tá? Os próprios filhos de Senaqueribe vêm e matam o próprio pai. Gente, que é um desfecho pior do que esse? O nome de Deus foi exaltado ou não foi? Foi. Porque Ezequias não precisou mover um só dedo. Aí lembro da palavra lida pela minha amada irmã Janete. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Queridos irmãos em Cristo Jesus, foi esta palavra de Deus que Ele me mandou entregar para vocês, para a minha vida também. Queridos, não releguemos a Deus um lugar que Ele não merece estar. Ele é Deus. E Ele está pronto a nos ajudar, a nos abençoar. Ele está pronto a nos livrar. Amados da minha alma, creiam nesse Deus vivo e poderoso, porque Ele é real, Ele muda vidas, Ele transforma. Ele tira o homem do monturo de lixo e o assenta ao lado de reis. Esse é o nosso Deus. Sirvamos a Ele, creiamos nele, para que o mundo saiba, poxa, aquele camarada ali, poxa, o cara passa por tanta rebordosa, mas está lá, lá na igreja dele, está lá louvando ao Deus dele, ele não esmorece, ele chora aos pés do Senhor. É isso, meus queridos, é a lição para nós hoje. Ezequias errou, começou bem, mas na hora que a corda apertou, ele correu para o lado errado, mas depois ele se arrependeu. Ele viu, meus irmãos, que não havia futuro nenhum. Não há futuro nenhum neste mundo. Entendamos isso de uma vez por todas e creiamos isso.
em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.